Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa banca, de defesa de projeto de graduação da FATEC Rio Preto, do curso de Tecnologia em Informática para Negócios, e a banca dos alunos João Vitor e do Kenner. Eu sou o professor orientador, professor Lucimar Sasso Vieira. Estamos aqui com o professor Juliano Farias da Nóbrega, que é o membro externo da banca, e também foi aluno da FATEC. Ele é um egresso da FATEC Rio Preto, com muito orgulho, e a Mariângela Catelani, que é a nossa professora da casa aqui da FATEC Rio Preto. Então, bom dia, Juliano, e bom dia, Mariângela. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Tudo ótimo. Beleza. Bom dia ao Kenner, bom dia, João. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Tudo ótimo. Beleza. Então, agora, vocês podem ficar à vontade, tá? Para já ir se ajeitando para a apresentação, os compartilhamentos de tela. Vocês têm 20 minutos de apresentação, tá? Então, vocês vão apresentar durante 20 minutos. A banca não vai abrir a boca, tá? Inclusive, se vocês se sentirem aí mais confortáveis, a gente pode até desligar a câmera durante a apresentação, fiquem à vontade, o Juliano e a Mari, tá? Para deixar vocês mais à vontade. E depois dos 20 minutos cravados, tá? Vou estar cronometrando aqui, a hora que acabou o 20º minuto, eu já vou avisar, ou eu coloco no chat também, a hora que faltar 2 minutos, para ficar mais fácil para vocês. Depois a banca vai fazer a arguição, ou arguição, né? Como é que fala, Juliano? É arguição ou arguição? Tem esse uzinho, é arguição mesmo. É arguição, né? Aí, a arguição, o que é? A banca fazer perguntas para vocês. Como eu fui o orientador, eu não tenho muitas perguntas para fazer, eu tenho apenas observações, vou deixar mais para o Juliano e para a Mariângela fazer as considerações finais. Acabando a arguição, aí o João e o Kenner se retiram da reunião, vocês saem da reunião, aí eu fico ligado no WhatsApp, que eu aviso vocês a hora de voltar. Vai demorar uns 5 minutinhos. Aí eu, a Mariângela e o Juliano vai dar o parecer final, vamos preencher a ata, e falar se vocês foram aprovados, reprovados ou aprovado com restrições, que é quando você tem que fazer modificações mais profundas no trabalho. Tudo bem? Então, esse é o roteiro da nossa apresentação. Vocês apresentam, a banca vai fazer as considerações, vocês saem da reunião, a gente fecha a ata e vocês voltam para ver o parecer final. Combinado? Vocês têm alguma pergunta antes de começar? Pode ficar à vontade, tá? Tranquilo, combinado. Então, podem compartilhar a tela aí dos slides, ou seja lá o que for que vocês vão compartilhar, tá? Podem. Já está compartilhado ou não? Aqui para mim ainda não está aparecendo. Está aparecendo para vocês, gente? Não, aqui ainda não. Não, ainda não. Tá, vamos jogar. O Google Meet é um pouquinho diferente do Teams. Agora está aparecendo, perfeito. Eu estou visualizando aqui, tá? Então eu vou marcar aqui o horário exato, aqui de acordo com a Vivo, onde canto bem TV. Essa é da minha época, hein? FM diário. Agora é 10h18 aqui, de acordo com a Vivo, tá? Então, 10h38 termina a apresentação, tá? Podem começar. Bom dia a todos, né, da banca. Meu nome é Kenner, como mencionado pelo professor Lucimar. Nosso sistema se chama PROC Agro, é um sistema de gestão e auxílio do agronegócio. Os alunos aí que participou do projeto foi eu e o João Vitor, orientador Lucimar. Aqui, basicamente, o roteiro da nossa apresentação vem seguindo de resumo, introdução, contexto com o objetivo, a fundamentação teórica, os objetivos específicos e a parte de desenvolvimento. Ferramentas utilizadas, a modelagem do banco de dados e a conclusão. Nosso resumo do trabalho, ele teve o intuito, né, de trazer uma visão aí do pequeno do produtor, né, o pequeno produtor aí, com a iniciativa, né, que vem essa tendência aí do agronegócio 4.0, ou, né, agricultura digital, que é uma inserção da tecnologia da informação e aplicativos na agricultura, que aí buscam agregar, né, e sensores, equipamentos, automatização de processos, controle, gestão de agrícolas da fazenda, e possibilitando atingir um novo patamar e controle da sua propriedade.
É um fato que pequenos e novos produtores acabam que não tem esse tipo de sistema ou de aplicação para colocar ali na sua pequena propriedade. Então, é um pouco mais voltado para o pequeno produtor rural. O agronegócio é um setor econômico fundamental, né, em nossos países. Temos muitos dados aí de produtividade e de aumento, né, durante a pandemia. Não foi algo que decaiu, foi algo que se manteve estável e teve uma projeção melhorada, né? Hoje, o agronegócio no mundo está passando por essa revolução, muitos hábitos antigos, e aí precisa ser feita essa renovação, né? Precisa se criar novos hábitos para que o produtor rural consiga também equiparar com outros produtores no mercado. O Brasil, contextualizando aí, o Brasil tem uma grande dependência do agronegócio. Também existe a procura, né, do pequeno produtor rural para soluções de TI, para poder auxiliar eles no campo, poder trazer um pouquinho mais aí de controle, de gasto, de consumo. E esse cenário do agronegócio está se renovando para uma nova geração de produtores. Nessa parte aqui, contextualizando um pouco, né, esse novo produtor, eu passei meio que por isso aí com meu avô, passou com meu tio, e teoricamente meus tios são ali, né? Tenho 2 tios e o meu pai, e é ali só um dos tios que realmente fica na produção do lado do sítio, tomando conta. Os outros 2 basicamente não quer muito saber disso. Já tem outras questões na vida e seguir os outros caminhos. Então, essa passagem de geração acaba que esse novo produtor que está ali, que não vivenciou muito a parte de mão de obra, mesmo colocar a mão na massa, ele precisa acabar indo para o lado do objetivo, que é fazer um bom controle e uma boa gestão ali dos seus insumos, dos seus produtos, né, para vender. Então, o objetivo desse projeto foi levar para o pequeno produtor esse tipo de sistema, esse tipo de facilidade que a tecnologia traz, e a eficácia e a rapidez aí que o mundo vem inovando. Fundamentação teórica é a pesquisa FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, e OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Apontou como o principal exportador de alimentos do mundo na próxima década. Isso é uma pesquisa aí dessas organizações. O Brasil vem forte no mercado há muito tempo, com vários produtos, né? E atualmente está se tornando um dos principais produtores rurais mundial de soja, farelo de soja, açúcar, café, celulose, cítricos, leite, carne bovina, de frango e muitos, entre outros produtos, né? A grande aliada da produtividade para o setor do agronegócio é a tecnologia. Existem vários equipamentos desenvolvidos com tecnologia que auxilia, que é até essa parte dos sensores, né, que eles buscam sensores aí para ver o solo, para fazer um controle melhor. Não vou aplicar na propriedade toda um fertilizante. Esses sensores, eles identificam como que o solo está atualmente, e aí ele vai trabalhando conforme a demanda, conforme aquela necessidade daquele pedaço de terra está precisando. Então, existem vários equipamentos que podem contribuir para melhorar a produtividade, a qualidade e a eficiência aí do produtor rural e reduzir o consumo de recursos naturais, como água, energia e combustível. 5 tendências da tecnologia no agronegócio. Já falei um pouco sobre ela, né, que é o uso de sensores, que ele permite toda essa facilidade e controle melhor aí do que você vai consumir, do que você vai gastar, como que você vai aplicar a irrigação ali da água para poder também trazer um pouco de sustentabilidade ali de recursos mais tecnológico. Os drones, né, são um tipo de tecnologia que já é de extrema importância e pode desenvolver diversas funções no campo, como captar imagens aéreas, que permite acompanhar o desenvolvimento da lavoura
softwares de gestão, que é esses softwares e aplicativos que estão sendo disponibilizados muito no mercado, em relação ao custo de produção, e têm se tornado indispensáveis para facilitar as tarefas do dia a dia do proprietário, do produtor rural e do agronegócio. A biotecnologia é a aplicação de biotecnologias que permite profissionais encontrar o cultivo ideal mais rapidamente. A incorporação de genes que vão resultar em características desejáveis na planta em determinadas condições. São basicamente aquelas várias mutações, pega aquele sêmen de um animal que é produtor, ou uma vaca leiteira, que às vezes pega aquele DNA dela ali para poder ter mais amplo aí de qualidade de bezerros, tanto para corte como para o leite e laticínios. A agricultura de precisão é basicamente um sistema de manejo integrado que reúne as informações e tecnologias. Para isso, leva em conta as variações de espaço e tempo, que é o fator essencial aí para o rendimento da produção. Nosso objetivo específico é que o pequeno produtor utilize nosso sistema para melhorar sua produtividade e lucro, né? Evitar também o desperdício e trazer um pouco aí de melhoria de qualidade aí no uso de determinadas ferramentas, e também o auxílio aí de uma análise de dados da sua propriedade, como a ferramenta de BI, que pode trazer uma visão gráfica para o negócio produtor. E a grande vantagem de utilizar essa solução seria oferecer para o cliente, né, uma forma simples de alimentar um banco de dados da sua propriedade para conseguir fazer uma análise de produção, de custo e lucro. Não ter só aquela visão como se diz assim, né, que os mais antigos tinham, né, aquela visão mesmo da experiência, do que foi passado de geração para geração, mas também trabalhar essa parte de dados, que é muito importante hoje. João Vitor, acho que você quer começar a parte aí, João Vitor, do desenvolvimento, para pegar Posso sim. protótipo? Eu vou contextualizar vocês primeiro sobre como funcionaria esse sistema, né? Estão me ouvindo bem? Ok? Tá, beleza. Tá sim. A gente desenvolveu algumas telas, né, no nosso protótipo, que são as telas que a gente julgou que seria de fundamental importância para você conseguir gerenciar bem a propriedade, né? Então, a gente tem cadastro de insumo, que a gente voltou mais para essa parte de cadastrar agrotóxico mesmo, cadastro de equipamento, que seriam trator, o carrinho de mão, o que for de uso do dono na propriedade mesmo. Cadastro de cliente, né? Como seria normal. E o registro de vendas. Pode avançar para a próxima, só para falar da última tela. E a gente também tem o cadastro de grupo de controle. Por quê? A nossa intenção é que o software possa ser utilizado se o produtor trabalhar na parte da agropecuária, né, com bovinos, ou se ele trabalhar no ramo da laranja, por exemplo. Então, não tem como você controlar a produção de laranja por lote, por exemplo. O lote 1 de laranja. É complicado fazer esse controle. Mas se você falar, é a área 1 da propriedade, porque seriam bastante pés, bastante árvores naquela área, seria mais fácil. Aí, no caso, se for animal, seria lote, né? O lote X tem 4 animais. Ficaria mais fácil de você conseguir gerenciar isso dentro da propriedade. Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar o protótipo para vocês. Acho que tem que descompartilhar, né? Acho que sim. Tenta aí agora, João. Aqui, compartilhar. Deu certo? Para mim foi.
Essa que seria a tela inicial do sistema, né? Um menuzinho só para fazer o login. Cara, esqueça a senha. Deixa eu pegar no dashboard primeiro. Aqui seria a nossa tela inicial. A gente pensou em deixar a tela inicial já com dashboards, não coisa muito complexa, assim, uma coisa que ele consiga ver. Por exemplo, eu quero um dashboard de chuva. Aí tem lá o gráfico, últimas chuvas que teve no mês, que é interessante para eles saberem disso. Ou a última produção, a produção do ano passado, por exemplo. Teria aqui 2, 3 gráficos assim, bem simples, só para eles conseguirem ver isso. Eu vou pegar aqui a parte de insumo, por exemplo, que é o primeiro botão. A parte de insumo é simples. Tem o cadastro de insumo, tem a data da compra, a data da validade, que é importante também, o nome do insumo, a unidade de medida, no caso é litro, o valor, a quantidade e a marca, né? Aí a gente sempre optou por deixar um campinho de observação para todo o cadastro. Às vezes ele comprou um produto específico ou algum produto de teste que ele quer lembrar disso quando ele for abrir o cadastro de novo, ele consegue deixar escrito aí. A gente tem o cadastro de cliente, que vai ser a mesma pegada. Eu vou agora para o cadastro de área, que é aqui. É uma parte, é um conceito um pouco mais complicadinho para entender, mas na prática dá para a gente ver. Tem o ID da área, né, que vai ser automático pelo sistema, e o nome. No caso, eu tomei por base uma propriedade de laranja, que o meu pai ele toma conta de uma propriedade de laranja, então eu tenho um pouco mais de familiaridade. Lá a gente controla por talhão. O talhão tem uma quantidade específica de pés, no caso, 5.000 pés, por exemplo, e aí tem o talhão 1. A data inicial é a data do plantio, quando foi plantado esse talhão, e a unidade de medida, que é a unidade de medida da área, no caso são em hectares. Então eu colocaria aqui 10.000 hectares, por exemplo. Se caso fosse um lote, ele colocaria aqui lote 1, por exemplo, ou uma identificação qualquer que ele queira ter. Ele colocaria o animal como vaca, por exemplo. E a variedade, no caso da laranja, é laranja Pera-Rio, mas se fosse a vaca, seria a raça da vaca. Aí o tipo, se é área ou lote. Por que a gente pede o tipo aqui? É que caso ele precise fazer, caso ele tenha na propriedade tanto animais quanto áreas, quanto laranja, por exemplo, ficaria simples para a gente conseguir diferenciar na hora de fazer um relatório, na hora de fazer um BI. A gente conseguiria filtrar por área, fazer um mapa de calor, fazer esqueci agora é um mapa que tem uns pontinhos assim, onde teve mais produção, onde teve menos produção, daria para fazer com área. E por lote seria outro tipo de gráfico, né? Cobriria as duas maneiras. Eu vou agora no de vendas. Aqui, o de vendas, na hora que ele vai lançar uma venda. Geralmente, como é propriedade pequena, as vendas sempre são muito bem combinadas, né? Chega o comprador na fazenda, ele olha e ele combina como que ele quer comprar, os valores são todos combinados. E eu tenho aqui o caminhão, né? No caso pode ser o veículo, a placa dele, a quantidade da venda, o valor unitário, e eu coloquei aqui que eu tenho um cadastro, que é o cadastro de atividades, né? Com a venda. Por quê? Eu quero que o produtor saiba quanto tempo não, né? Mas quantas atividades ele fez para aquela venda acontecer. Então, por exemplo, para vender aquele lote da minha propriedade, aquele lote de vacas ou aquele lote que produziu leite, eu fiz tantas atividades. Eu tive que capinar, eu tive que fazer a cerca, eu tive que fazer o curral de novo, eu tive que trocar a telha do curral, eu tive que fazer um monte de coisa. Porque ele vai conseguir ver, o que está valendo a pena ele vender ou não, né? E na hora da venda, ele ia saber, nossa, eu tive tanto custo para produzir esse lote. Será que vale a pena eu vender esse lote por esse valor ou não? Então, é uma informação que ele teria na hora de fazer a venda. E tem também o de produção, que é a última tela que eu quero mostrar para vocês, que é uma das mais importantes também,
que é onde ele... É como se fosse a agenda dele diária. Então, tudo que ele vai fazer naquele dia, ele listaria aqui. Então, aqui no caso, eu tenho uma aplicação de herbicida, né? E tenho também o equipamento utilizado, né, que ele cadastra posteriormente, é o carrinho de mão, no caso. Então, por exemplo, o grupo de controle, a área 1, ou seja, na área 1 tem o talhão 1, que foi o que a gente listou lá, que tem 10 mil pés de laranja. Então, ele ficou 6 horas nessa área 1, fazendo a atividade de aplicação de herbicida com carrinho de mão. E aqui é o insumo que ele gastou, a quantidade de insumo. Ele gastou 20 litros de glifosato. Então, todas as atividades dele, tudo ficaria meio que listado, tudo ficaria amarrado, para que quando chegasse na hora da venda ou na hora de analisar o que ele fez no mês, ele conseguir ter um controle sem ter que ficar... Igual o meu pai, por exemplo, ele tem 4 cadernos. 4 cadernos que ele vai mexendo diariamente. É um para controlar a chuva, outro para controlar a venda de laranja, outro para controlar... um para controlar a venda para mercado, né, que é diferente, venda para mercado, um para venda de indústria, e um outro só para controlar o que cada pessoa fez no dia. Então, facilitaria bastante para ele nesse caso. No sistema só ele faria tudo isso. Então, na parte da apresentação do protótipo, é isso. Você quer continuar por aí, Kenner, com os slides? Pode ser. Quer descompartilhar aí para nós? Vou descompartilhar para a apresentação. Voltou aí, João, para você? João, apareceu para você? Apareceu sim. Bom, aí o João falou um pouco aí da parte, né, não tanto do desenvolvimento, mas o protótipo, né, que tá a parte de visão ali, né, do usuário, que vai ter, né, esse sistema em mãos. Né, no próprio Agro será, né, fazer todas essas funções que foi aí explicado pelo João. A parte de BI, né, a ferramenta que a gente que vai ser utilizada aí na parte de desenvolvimento aí, que é o banco de dados, que é na parte de modelagem, que a gente usou o BR Modelo 2.0. A ferramenta para desenvolvimento do protótipo foi o Adobe XD, e o desenvolvimento será feito em HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL, aí, que é o banco de dados. E será também utilizado o Power BI para a montagem de gráfico, análise de dados, né? Aqui é a modelagem do banco de dados, que foi feito no BR Modelo. E a conclusão é que hoje, né, como se fala muito sobre agronegócio agro 4.0, mas aparentemente o foco das grandes empresas de tecnologia são aqueles grupos de ramos de agronegócio que já estão bastante consolidados no mercado, né, e que já tem esse tipo de ferramenta, ou que busca outro tipo de ferramenta mais algo voltado mais para o seu negócio em si, ou abrangendo tudo o que a empresa dele ali de agronegócio necessita. Nesse caso, né, o sistema que a gente pensou em desenvolver, que temos o protótipo, já temos as ideias, é para o pequeno produtor rural mesmo, aí, assim como o João comentou sobre o pai dele, meu avô também, meu tio também, ele passou por esse tipo de transição, assim, né, de mudança. Meu avô, ele ainda com 70 e poucos anos, ele ainda vai no sítio, gosta de tirar os leites, gosta de fazer essa parte aí, só que o meu tio acabou ficando um pouco meio perdido, porque nesse início ele não tem muitas informações. Meu avô passa para ele como que funciona, né, como que funcionou para ele na prática, nos tantos anos que ele vivenciou aí de produtor rural. Mas, às vezes, hoje, não é só necessário ter essa visão, né? Precisa também ter uma análise para você conseguir entender o que você está fazendo de correto, se aquele
né, investindo em vários hectares de terras em laranja, se isso seria um bom negócio mesmo para o mercado ou não, como que está o mercado sobre isso, trazer essa análise para o pequeno produtor rural também, para que ele possa investir com mais qualidade e com mais assertividade aí para o seu próprio futuro aí, né? O potencial do agronegócio é imenso para o Brasil, aí a gente vê muito que cresceu, né? Que o PIB desse ano aumentou ainda, né? Em decorrência com tudo o que vem acontecendo no mundo. Então, esse tipo de tendência, né? De melhoria, de qualidade, de inovação para o setor do agronegócio e em produção em massa também é essencial. Aqui eu trouxe uma referência aí do nosso trabalho, foi o AgroPós, que é uma metodologia científica aí de edição de 2014. Por aqui eu finalizo, agradeço aí por ter nos ouvidos, estamos à disposição para perguntas. Maravilha, show de bola, galera. Muito obrigado ao Kenner e ao João pela brilhante apresentação. Tá? Meus parabéns aí pela apresentação. Comecei a relembrar aqui a época que eu morava na zona rural, né? A Mari foi lá conhecer uma vez, né, Mari? Enfim, morei lá até meus 24 anos de idade, lá numa propriedade Neves Paulista. De vez em quando eu apareço lá, mas bem de vez em quando. E acabei relembrando em muitas coisas, né? Porque lá, na época que eu nasci, eles tinham café, mas eu acho que foi só eu nascer, né? Eu acabei de nascer, eles arrancaram tudo o café, aí plantaram laranja e milho, né? E aí eu comecei a lembrar aí dos talhões de laranja, pulverização, toda essa parte aí eu acabei aprendendo, vivenciando mais a parte braçal, porque na época não era criança, né? Não entendia nada de gestão, e acabei não conhecendo essa parte mais tecnológica aí do agronegócio. Tá? Mas foi muito legal a apresentação. Quero agradecer muito a apresentação de vocês. Vocês cumpriram aí o tempo com êxito, tá joia? E agora eu passo a palavra, né, para o nosso membro externo, né, o nosso cronograma aqui, que é o Juliano Farias da Nóbrega, aluno formado na FATEC Rio Preto em 2010, né, Juliano? Você se formou, né? Isso, 2010. faz tempo já, né? Tá? Depois você fez o seu mestrado na Unesp, né? Isso. Na Unesp. Tá. Já engatou no DOC ou não? Estamos engatados já. Engatado. Legal. Então, Já estamos engatados. pode ficar à vontade aí para fazer as suas considerações finais do trabalho, né? Tanto da parte escrita quanto da apresentação, da parte prática, tá? Estamos aqui à disposição para ouvi-lo, beleza? Perfeito. Maravilha. Kenner e João Vitor, o trabalho de vocês é bem interessante. A proposta é muito boa porque vocês estão mirando aí o pequeno produtor, né? Quem está começando, quem tem pouca experiência. E é uma iniciativa muito legal, tá? A apresentação de vocês, assim, vocês passaram bastante tranquilidade. Como o professor Lucimar, vocês falaram dentro do tempo previsto. São pequenos detalhes, mas eles são muito importantes porque as próximas apresentações que vocês vão fazer podem ser para o cliente, né? Ele sempre espera isso. É precisão no horário, a tranquilidade. Às vezes, no fundo, você está desesperado, você está nervosíssimo, mas de alguma forma você tem que passar uma certa tranquilidade, uma certa segurança durante a apresentação. Vocês conseguiram passar isso durante a apresentação. Foram claros, foram bem objetivos. Tá? Com relação ao trabalho escrito de vocês, fiz pequenas correções bem pontuais, tá? Depois eu vou passar por escrito, talvez digitalizar, talvez fique até mais fácil. São detalhes, mas que é sempre muito importante a gente estar atento a isso. Dependendo do cliente que vocês podem pegar, passa uma impressão muito positiva, né? Às vezes um ponto, um vírgula, um espaçamento. Então, as anotações que eu fiz no trabalho de vocês, eu vou digitalizar e vou encaminhar para o Lucimar, tá certo? São correções pontuais, mas é muito importante a gente saber escrever com clareza, a questão das pausas. Eu acho que não convém passar aqui nesse momento, tá? Então, eu vou digitalizar e encaminho para vocês logo em seguida
ao término da apresentação. Certo? Uma coisa que eu percebi que faltou no trabalho de vocês são as telas. Vocês, na apresentação, vocês mostraram as telas, mostraram os protótipos, não implementados ainda, né? Mas os protótipos. Seria muito bom que essas telas estivessem no trabalho. A gente fica sem saber como é que vocês estão pensando em fazer. Por que a tela é importante? Porque o pequeno produtor, a pessoa que está lá no campo, se você começar a fazer uma coisa muito complexa, ele não vai dar conta. Ele vai desistir na primeira vez. Então, essa ferramenta que você utilizou, o Adobe XD, ela é exatamente para isso. Fazer o protótipo, e a partir do protótipo você faz o quê? O modelo. Você faz a tela final. Tá certo? Então, essas telas que vocês montaram, seria importantíssimo que estivessem no trabalho. Tá certo? Por quê? Porque esse trabalho, um leigo pode pegar e ler, achar interessante e querer comprar a ideia de vocês. Tá certo? Os grandes pensadores dizem o seguinte: a solução para um problema seu é a solução para o problema de todos. Tá certo? Então, no caso aí, João Vitor, que tem parentes próximos que trabalham na lavoura, que trabalham no campo, se você conseguir resolver um problema para ele, você vai conseguir resolver um problema para muitas pessoas. Tá certo? Então, a sugestão é que vocês deem prosseguimento a esse projeto. Por mais que seja um projeto para finalizar a graduação, às vezes você enfia na gaveta e esquece. Tá? Eu já passei por isso pelo menos aí umas 20 vezes. De pessoas que precisam de soluções pequenas e simples, tá certo? E você vai lá e entrega para ela. Ela não está interessada se usa tecnologia A, B, C ou D, ou tanto faz. Ele quer uma coisa que resolva. Então, vocês mostraram uma ferramenta que tem um potencial enorme, tá certo? Para ser transformado no produto. Que é o que a gente tanto quer, né, professor Lucimar? Na faculdade, a gente quer que os alunos consigam desenvolver os trabalhos e transformar isso em negócio. Né? De que adianta a gente passar esse tempo todo na FATEC, faz um trabalho interessante e põe no fundo da gaveta ao final do curso. A ideia é que a gente sempre consiga dar prosseguimento. E aí faz todo sentido você fazer a graduação, fazer a pós-graduação. Aí eu pergunto para vocês têm interesse em dar continuidade a esse projeto? Eu tenho, porque, como eu disse, né, o meu pai é do ramo. Então, ele trabalha já com 25, 26 anos já, no mesmo ramo, com laranja, com o mesmo chefe, inclusive. Então, assim, eu tenho até uma oportunidade de implementação, né? Porque ele já tem uma grande confiança com esse patrão, eles estão sempre conversando como que isso pode melhorar, como que pode implementar, e é um caso, eu já até conversei com ele, nossa, se der certo, a gente podia até tentar fazer Já isso. seria o primeiro cliente, né, João? Pelo que você está me dizendo, você está tendo uma grande chance que pouquíssimas pessoas têm, né, de aproveitar esse conhecimento que você adquiriu agora na faculdade para implementar. A minha sugestão é, não pare. Não pare aí nesse ponto. Você está naquele momento em que você vai dar um salto, entendeu? Dá um pouco de medo, é um pouco assustador, mas dê esse salto, arrisque e tente entregar uma ferramenta. Nada muito milagroso, não prometa milagres. Faça um controle simples e a partir dele você vai começando a melhorar. Tá certo? Então, assim, o projeto de vocês é ótimo, porque ele é simples. Tá certo? Ele é fácil. O desafio é fazer com que a pessoa esteja todo dia lançando. Exato. Se seu pai trabalhou 20 dias anotando num pedaço de papel no caderno, o desafio vai ser fazer ele sentar na frente do computador e lançar. Tá certo? Senti falta aqui no trabalho de vocês. Vocês não detalharam assim. É um sistema que vai ficar em nuvem, ele vai ser local, vai precisar do servidor, vai precisar do tablet. São detalhes que são muito importantes vocês terem, porque esse artigo ele fica público. Então, quanto mais informações vocês colocarem, melhor. Para o leigo conseguir entender, poxa, isso daqui eu posso implementar. Tá certo? Então, senti falta aí no trabalho de vocês, esses detalhes. Onde é que isso vai ficar hospedado? Onde é que isso vai ficar
ele vai ser multiusuário, vai ser para único usuário. Vocês né, são informações importantíssimas que deveriam estar ali. Né? Você falou que ele pode ser voltado para a área de agropecuária, cultivo de laranja. Melhor ainda, porque você cria um nicho. Né? Você está criando um nicho. Produtores de laranja, temos uma aplicação que pode ser muito útil para você por tais e tais e tais motivos. Certo? Senti uma falta de uma estatística, um gráfico. Né? Vocês falaram que a TOTUS desenvolve softwares de nível muito alto, mas o pessoal usa muita planilha do Excel, as pessoas tentam se virar com o que tem. Se a realidade não permite adquirir um sistema TOTUS, as pessoas podem usar uma planilha simples, né, para anotar, para lançar. Né? Então, no trabalho, num artigo como o de vocês, senti falta de um gráfico, de uma ilustração, né? O que o Brasil produz mais? A partir dessa informação, eu posso criar um nicho e produzir um sistema, produzir uma solução para aquele nicho. Quer dizer, você para de fazer uma coisa genérica e vai focando no público específico. Fica mais fácil. Certo? Deixa eu ver mais aqui, o que mais que eu anotei? Né? Algumas palavras que você usou, né? Leve em conta, na hora que você falou ali sobre a fundamentação teórica, você utilizou um termo ali, né? Leve em conta as variações de espaço e tempo. Na verdade, esse tempo é o clima, não é? Sim. Né? A questão espaço-tempo já é de uma outra área. Então, esse tempo substitua por clima. Eu anotei aqui também. Eu entender que era o Albert Einstein escrevendo. É o espaço-tempo da física. Espaço-tempo é teoria da relatividade, já é uma outra área. Então, são termos que é nosso papel ir conduzindo. Isso, em momento algum, é uma bronca, é uma crítica, mas a gente precisa ter esse olhar de fora e fazer essas sugestões, certo? Então, sugiro que vocês acrescentem esses itens, detalhem um pouco mais. Você fala assim, o que eu preciso de recurso? Um notebook para o desenvolvimento do sistema e realizar testes. Só isso. Né? Que notebook? Que configuração? Ele precisa ter muita memória? Ele precisa esse sistema está hospedado num servidorzinho ali num sítio? Eu consigo colocar ele na nuvem? Eles precisam de internet para acessar? Então, tem uma série de detalhes que é muito bom que vocês acrescentem aí no trabalho, certo? Eles fazem muita falta do jeito que estão aqui. Fora isso, as telas, os protótipos são importantíssimos que vocês coloquem. Né? Eu vi que vocês colocaram apenas uma única referência. Eu acho que dá para, de repente, colocar mais alguma referência, né? Tem muita informação sobre isso, como vocês devem ter pesquisado. A conclusão, né? O foco são os grandes grupos do ramo do agronegócio, grupos que muitas vezes visam mais a produção em massa do que a qualidade em si do produto. Né? Então, toma bastante cuidado com essas colocações. As grandes empresas, Nestlé, Bunge, eles prezam as duas informações, a qualidade e a produção, a redução de custos, tá certo? Fora isso, o trabalho de vocês está legal, a proposta é muito boa. Eu espero que vocês possam dar continuidade nele. Porque eu já passei por isso há muito tempo atrás, ainda passo hoje, e as empresas querem soluções simples. Simples, uma telinha de cadastro, um controle, um histórico, tá certo? Não precisam prometer mundos e fundos. Comecem com o básico e vão aumentando ao longo do tempo, tá certo? Fora isso, parabéns aí para vocês por estarem concluindo mais uma grande etapa aí, que é a formação, tá certo? Eu também me coloco à disposição a vocês, Kenner e João Vitor, e juntamente com o professor Lucimar, para dar continuidade aí nessas sugestões, tá certo? Tá certo, sugestões muito válidas mesmo. Até eu, na hora que estava apresentando, eu falei, eu tenho estatística aqui que está na cabeça e devia estar na apresentação. Sim, faz muita falta, muita falta. São informações que complementam e deixam o trabalho de vocês muito mais rico. Legal. Okay? Isso, da minha parte é isso. Perfeito. Juliano, mais uma vez, muito obrigado aí pelas suas considerações. Eu anotei tudo aqui na ata, tá? Para eles fazerem as correções depois. Acabando a apresentação, eu já mando aí para vocês começarem a fazer as correções imediatamente, porque a versão final, né, desse artigo a gente tem que entregar
até no dia 14, à meia-noite, né? Mas é bom que vocês me enviem antes, senão o professor Carlos vai me xingar tudo, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, Juliano. Agora fica aqui com a gente para a gente... Se você quiser desligar o microfone, a câmera ou não, fica à vontade, tá? Mas agora eu vou passar a palavra para a Mari. Mari, fica à vontade aí para você fazer as suas considerações sobre a apresentação oral, sobre o artigo, né? Enfim, tá? Tá certo. Fica bem à vontade. Bom, obrigada aí pelo convite, Lucimar. Parabéns aos meninos, ao Kenner, João Vitor. Acho que a nossa banca externa, o Juliano, foi bastante cirúrgico aí nas considerações. Muito do que ele falou eu até tinha, né, anotado aqui também, vou dar só uma passada, porque realmente são considerações importantes, né, e para enriquecer, né, o texto aí de vocês, é importante a gente deixar ele, né, bem escrito, né, e de uma forma com que o leitor realmente entenda qual foi aí, né, a ideia de vocês no desenvolvimento, né, aqui na apresentação ficou bem claro, né, vocês estão vivendo um problema real, né, mas para o texto é importante a gente passar isso tudo também, né, porque fica ali, né, para pesquisa, né, para outros alunos também que tiverem interesse em trabalhar realmente o trabalho de conclusão, né, nessa área que vocês trabalharam, tá? Gostei bastante do nome, né, o PROC Agro, acho que é um nome, né, que é fácil da gente, né, lembrar aí, a própria logo que vocês usaram ali, né, então, enfim, o protótipo, né, foi muito bem, né, desenhado aí, tá? Como o Juliano colocou, a questão da simplicidade, e o principal é a questão do público, né? A gente está num público ali, né, que não pode ter muitas, né, imagens e figuras e nomes difíceis, porque realmente vai ser ali, né, talvez até um bloqueio, né, se a gente começar a falar difícil, né, a dificultar o uso da ferramenta, né? Então, o protótipo ele está bem simples e acho que ele, né, tem ali, né, o seu público para realmente utilizá-lo, né, dessa maneira aí simples. Até a própria palavra dashboard, talvez colocar gráficos, né, porque talvez seja um nome que para quem não é da área fala, meu Deus, o que é isso, né? É de comer ou de passar no cabelo, né? Aí já, né, já cria um certo impedimento, tá? Então, é bastante importante que se vocês forem colocar isso em prática, desenvolver, fazer o que na área de empreendedorismo a gente chama aí de pivotar, né? Que é ir até o cliente final, mostrar, verificar e fazer ele usar, né, testando isso, e enfim, para fazer realmente, né, com a carinha aí de quem for utilizar, quem for baixar ali o aplicativo, se vocês forem levar isso para um aplicativo ou instalar o sistema também. Achei importante, né, vocês trabalharem esse tema por conta das soluções. Acho que o agro hoje, né, está em alta, né, e a gente sente falta realmente de soluções que facilitem a vida né, do agricultor, pecuarista e tudo mais. Então, bastante relevante aí o tema de vocês. E, por favor, coloquem tudo isso, né, no texto, né, como o Juliano falou, o protótipo, né, eu vi que vocês fizeram até ali uma certa modelagem. Talvez isso não seja tão importante, mas o protótipo, as figuras, isso sim faz bastante sentido, né, para que o texto fique claro para quem, né, estiver ali lendo o que vocês realmente pensaram, a forma com que vocês desenharam, até onde vocês chegaram, né? Então, talvez colocar ali a questão dos trabalhos futuros, né, do que vem aí pela frente, né? Não sei se vocês, né, realmente vão seguir com o projeto, mas pode ser que algum outro aluno do Lucimar siga no desenvolvimento, né? Alguém do curso de info, por exemplo, fala, não, vamos, né, desenvolver. Então, quanto mais claro o texto tiver, é melhor, né? E a questão também das referências, né, como também o Juliano colocou, né, vocês na apresentação até falaram, né, de lugares que pesquisaram, enfim, segundo fulano, segundo ciclano, então é importante isso estar, né, colocado no texto também, tá? Mas também um último ponto, a questão dos projetos similares, né, que vocês colocam ali da TOTOS, né, que tem ali um super ERP, né, então realmente para grandes corporações, né, grandes empresas, né, agro, né, de uma forma maior, mas o público de vocês é o pequeno produtor, né, é o que está começando, então, né, foquem nesse público mesmo,
né, porque realmente é um público que precisa de soluções como essas que vocês pensaram, tá? Então, parabéns aí ao Kenner, João Vitor e ao Lucimar pela orientação. Seriam essas as minhas considerações. Obrigado, professora. Perfeito, show de bola. Bom, agora eu peço a licença, né, para parar a gravação, tá? Vou colocar aqui interromper gravação.